Depois dessas variações, eu tenho os modificadores de tipo. O modificador de tipo, ele é alguma palavra-chave que eu vou colocar aqui em torno do tipo, em torno do bool, do int, qualquer tipo desses, em torno do long, em torno de qualquer tipo desses eu posso colocar um modificador. Tem algumas modificações que são mais complexas. De começo, a mais importante dessas modificações que eu posso fazer no tipo é tornar o tipo constante. Tornar o tipo constante é uma coisa bastante útil, porque em vez de ter uma variável, eu vou ter uma constante. E como o nome diz, a diferença da variável para a constante é que a constante eu não consigo alterar o valor. E isso tem duas vantagens. Por exemplo, se eu fizer int a igual a 2, depois eu posso fazer assim. Posso ver o valor do a, ou eu posso falar a recebe 3 e agora o valor do a é 3. Se eu criar uma constante, const b igual a 4. Const int b igual a 4. Ou seja, um número inteiro constante. Eu posso ver o valor do b, mas eu não consigo alterar o valor do b. Se eu tentar fazer b recebe 5, ele vai dizer, ó, a variável b ela é uma constante, então não posso alterar o valor. A princípio pode parecer estranho, mas assim, por que a gente vai criar uma variável cujo valor a gente não pode alterar? Na verdade, tem duas vantagens. A primeira vantagem é segurança. Então eu posso ter uma variável assim, const double pi igual a 3.14. Pi é uma constante. Eu sei que eu não vou alterar o valor do pi. Se em algum ponto do meu código eu tentar alterar o valor do pi, isso é um erro. Então eu quero que o compilador já me avise. Se eu tentar fazer pi é igual a 4, ele vai falar, não pode fazer isso, pi é uma constante. E isso é útil, porque em vez de digitar 3.14 em vários pedaços do código, eu posso definir o valor do pi só uma vez e depois eu uso esse valor do pi. Se eu precisar alterar o valor do pi, eu vou só em um ponto do meu código e altero ele. Eu não preciso sair corrigindo o código inteiro. E em toda aplicação que a gente faz é muito comum isso. Tem algumas variáveis que essas realmente não vão mudar, tá? Tem alguns valores que não vão mudar. E aí esses valores eu coloco eles em constantes. Então aqui nesse programa, criei uma variável a, imprimi o valor do a, a2. Criei uma constante b e imprimi o valor do b. Não posso alterar o valor do b a partir desse ponto. Mas eu realmente não queria alterar. Uma outra coisa que eu posso fazer é criar uma constante com o valor de uma variável, isso é possível. Então eu criei o b2 com o valor do a e imprimi aqui, b2 é igual a 2. Vocês vão reparar que isso é um pouco diferente do que a gente poderia esperar. Por quê? Porque o b2 é uma constante, mas o a é uma variável. E isso parece um pouco estranho, porque agora eu posso dar diferentes valores para o b de acordo com o valor do a. Por que isso acontece? Porque esse modificador aqui, o const, ele cria uma constante, mas ele cria uma constante na forma de uma promessa. Ou seja, eu estou prometendo que dali para frente eu não vou alterar o valor do b. Mas o valor do b, ele pode vir de uma variável. Eu só estou fazendo uma promessa dali para frente que eu não vou alterar o valor do b. Em alguns casos, eu não quero isso. Eu quero que a coisa realmente seja constante, uma coisa que eu não consiga alterar de nenhuma maneira dentro do meu código. Porque o const, ele é uma promessa. E apesar de ser complicado, ele é uma promessa, mas apesar de não recomendável, existem maneiras de eu quebrar essa promessa. Essa aqui, de certo modo, é uma maneira de quebrar a promessa. Uma segunda maneira é que existe esse operador aqui, constcast, e aí, na verdade, eu pegaria o endereço desse P2, converteria ele para um ponteiro de inteiro e daria um outro valor para ele, 3, por exemplo. Não é uma coisa muito comum. Existem poucas aplicações onde isso é recomendável. Mas é possível. O const, ele funciona como uma promessa. Você promete que não vai alterar aquela variável, e o compilador ele fica verificando para você se você alterou a variável. Se você alterar a variável, ele vai te dar um erro. Ele não vai deixar o programa compilar. Então tem esse primeiro benefício de criar uma constante. Mas como essa promessa ainda pode quebrar, existe esse segundo modificador, que é a expressão constante, né? Constexpr. Na verdade, esse nome aqui, ele pode dar a entender alguma coisa errada. A grande verdade é que eles usaram esse nome aqui, de certo modo porque esse nome aqui já estava tomado. Não tinha um nome melhor. Mas a maneira que o pessoal tenta explicar o que é o constexpr é que o constexpr, ele é mais constante do que o const. Ele é uma constante mais constante que o const. Enquanto o const ele só cria uma promessa de que você não vai alterar a variável dali para frente, o constexpr, por exemplo, criei um número inteiro, constexpr c de valor 4. Imprimi aqui, c é igual a 4. Ele é mais constante do que a constante. Ou seja, o constexpr ele só vai aceitar, eu colocar do lado direito aqui, coisas que realmente eu posso saber o valor em tempo de compilação. Ou seja, não é só uma promessa que eu não vou alterar o c daqui para frente. O constexpr é um valor que ele não vai se alterar e eu consigo calcular ele antes do programa começar a rodar. Então ele me garante que a coisa realmente é constante. Toda vez que eu executar o programa, esse C vai ter o mesmo valor. O B2 não. Eu prometo que o B2 não vai ser alterado daqui para frente, mas se esse A fosse de um valor diferente, ele poderia ter um valor diferente aqui na frente, porque o valor dele é derivado do A. O constexpr não. Ele não aceita. Se eu fizer assim, ó, constexpr C2 recebe A, já ficou em vermelho aqui. E o erro que ele me deu
é, a variável C2, que é constExpr, precisa ser inicializada com uma expressão constante. O A não é uma expressão constante. Então, durante a compilação, eu não sei qual é o valor do C. Então, se é um valor que eu realmente sei que não vai mudar, normalmente eu usaria um constExpr. Por exemplo, naquele caso do pi, eu diria constExpr double pi 3.14. Isso seria mais usual do que usar o const. E aí, qual é a vantagem? A vantagem é porque tem algumas coisas que só funcionam quando a coisa realmente é constante. E o constExpr, ele me garante isso. Por exemplo, para eu criar um arranjo, quando eu crio um arranjo, o arranjo é um exemplo de caso onde eu preciso de uma constante. O tamanho de um arranjo precisa ser uma constante. Então, eu criei um arranjo de int com tamanho b. Aqui ele aceitou o b porque o b é constante. Se eu desse um arranjo de tamanho a, ele já me deu um erro. E o erro é, o argumento aqui precisa ser uma expressão constante. Então, o b, ele aceita. O b2, ele também vai me dar um erro, mesmo o b2 sendo uma constante. Porque o b2, ele é uma constante no sentido de que eu criei uma promessa para ele. Mas ele não é uma constante no mesmo sentido do constr, de que eu consigo saber o valor do b2 antes de compilar o código. O b, eu consigo, porque o que está do lado direito, o 3 é uma constante. O b2 eu não consigo, porque o que está do lado direito é uma variável. Então, ele não consegue saber, enquanto ele compila o programa, qual vai ser o valor do b2. E depois eu posso colocar o c, porque o c é uma expressão constante que só pode ser definido através de uma expressão constante do lado direito. Então, o c vai funcionar. Então, essa é a utilidade do constr, porque ele me garante que isso aqui só vai funcionar se isso aqui realmente é constante. Esse caso realmente é constante, mas o const ainda aceita coisa que não é constante do lado direito, e aí o que ele faz nesses casos é só criar uma promessa de que esse valor não vai ser alterado. O constr, ele é mais do que uma promessa. Ele é uma garantia de que esse valor não pode ser alterado e de que eu sei esse valor durante a compilação. E aí eu tenho duas vantagens em usar constantes. Tem dois motivos pelos quais a gente usa constantes. Se eu criar um programa, int a igual a 2, e fizer assim, e aí eu vou usar esse a só para realmente ter usado ele antes de fechar o programa. Na linha 4, ele me gerou esse código aqui. Pegou um endereço na memória e colocou esse número 2, que é onde agora ele associou com o A. Se eu fizer assim, const A igual a 2, esse programa não mudou, tá vendo? Ele tem uma linha onde ele coloca esse 2 na memória. Se eu fizer constr, ele coloca isso na memória, mas não precisaria. Quando eu otimizo isso, vocês vão ver o seguinte, na hora que eu otimizei o código, essa linha aqui, ela não tem nenhum equivalente no código ultimado. Porque se o compilador sabe que o valor do A não muda, ele não precisa gerar código para isso. Basta ele ir em todos os lugares onde eu usei o valor do A e substituir por 2. Então aqui, quando eu imprimir o valor do A, se eu olhar do lado direito o código equivalente, o que ele faz basicamente é imprimir o valor 2 direto, sem depender desse A, e sem gastar memória e gastar recursos com esse A. Então essa é uma vantagem de ter essas expressões constantes, que eu tenho garantia de que eu posso conhecer o valor delas em tempo de compilação. Por exemplo, const int A recebe 2. Como o const é 2, o compilador ele sabe que ele não precisa guardar esse 2 na memória. Basta ele vir em todo lugar que tem A escrito e ele substituir isso por um 2. Mas se eu fizer o A recebeu o valor do B. No caso aqui, o B também veio de uma constante, ele consegue otimizar. Mas estão vendo aqui? Que nesse exemplo eu fiz. Criei uma variável B e o usuário vai me dar o valor do B. Ele não consegue mais otimizar isso, porque ele só vai saber realmente qual é o valor do B quando o programa estiver executando. Então, apesar da promessa ser mantida a partir dessa linha, ele não sabe qual é o valor do A até que o programa execute. Então, ele realmente precisa alocar memória para guardar esse valor B aqui, seja lá o que a pessoa digitar. E aí, eu não consegui otimizar o meu código. Se eu tentasse criar um const, aí ele vai me dar um erro. Ele vai falar, não dá para compilar isso. Eu não sei durante a compilação qual vai ser o valor do A. Então, essas são as duas vantagens de usar constantes. Primeiro, é segurança. Segunda vantagem de usar constante é otimização. Porque se essa constante, ela realmente vem de uma constante que pode ser conhecida em tempo de compilação, o compilador ele pode otimizar essa constante. Então, ele simplesmente remove a variável, essa variável deixa de existir, e aí ele coloca o valor direto, em qualquer lugar onde eu precisar daquele valor. Então, o código fica mais rápido, gasta menos memória. Então, são dois motivos para usar constantes.